Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou-lhe falar de escala no investimento imobiliário. Quais é que são, no fundo, os prós e os contras de atingirmos alguma escala no imobiliário, quer seja em buy and hold, comprar para arrendar, quer seja em fix and flip, comprar para revender. Eu vou falar aqui um bocadinho da minha experiência neste sentido e a minha experiência recente, portanto, vamos lá. Este vídeo também surge num contexto muito especial, que é as pessoas muitas vezes perguntarem como é que eu atinjo rentabilidades de mais de 20%, de 15%, de 20%, de 25%, seja o que for. E um dos grandes truques que eu hoje em dia uso é a negociação em escala. Isso não está acessível a todos os investidores, está acessível a uma franja mais pequena de investidores. Portanto, esta questão da escala é extremamente importante. O investimento em escala no imobiliário é extremamente importante para, no final, termos rentabilidades altas, porque uma coisa repercute-se na outra e, portanto, influencia muito. Naturalmente que quando nós compramos materiais mais baratos, vamos conseguir revender uma casa, mesmo que pelo mesmo preço, ter um lucro mais alto, ou arrendar uma casa e ter um yield mais alto, essencialmente porque os materiais no processo foram mais baratos. Ora bem, a questão que no fundo da qual nós mais beneficiamos ao ter escala no imobiliário é naturalmente a margem mais reduzida de todos os produtos que compramos. Conseguimos uma margem melhor ao ter uma negociação, no fundo, em volume, e só podemos negociar aquilo que eu explico em alguns cursos e dou exemplos concretos. Nós só podemos negociar material em volume se tivermos muitos imóveis a necessitar desse material. Não há ponto nenhum, na minha opinião, este até acaba por ser um erro muito grande de muita gente, que é não tem escala no imobiliário, não tem muitos imóveis para fazer e, na verdade, já está a comprar para o futuro. Isso não é uma boa forma de seguir a escala. A melhor forma de seguir a escala dos materiais é efetivamente comprar vários imóveis, ou ter já vários imóveis, e então aí optar por negociar materiais para vários imóveis com escala, em volume. É claro que não devemos ir a correr comprar vários imóveis apenas para beneficiarmos das margens reduzidas dos materiais, evidentemente. Isto deve surgir como uma coisa natural. Um investidor comprou vários imóveis que quer arrendar ou revender e, portanto, aquilo que vai acontecer vai naturalmente tentar negociar os materiais em volume. Isto acontece também já agora muito, como eu já expliquei aqui no canal, nos multifração, porque acabam por ter um volume bastante maior do que um apartamento só. É um prédio com várias frações e, portanto, precisamos de negociar materiais mais em volume e, portanto, a grande vantagem de fazer isto é, efetivamente, a margem mais reduzida que nós podemos ter na compra dos materiais e, portanto, o custo mais reduzido, uma margem de lucro mais reduzida para quem vende e, portanto, aí conseguirmos melhores preços e, portanto, menos custos nas obras dos imóveis. A segunda vantagem que nós podemos ter aqui é uma vantagem um bocadinho omissa, na verdade diz respeito à logística, que também existem desvantagens logísticas, eu já vou falar sobre elas, mas existe uma vantagem logística muito forte, que é o facto de conseguirmos que todas as frações efetivamente tenham o mesmo tipo de flutuante, no caso aplicarmos piso flutuante, os mesmos cilindros, que depois dá de facto, em termos de gestão de imóveis, quando aplicamos termoacumuladores ou outro tipo de eletrodoméstico muito diferente, é uma confusão com as garantias e com o que é que é do quê, o que é que foi para onde, e portanto acaba por ser uma vantagem também logística. O facto de que chegamos num multifração, aquilo que eu aprendi desde cedo foi num multifração, eu aproveitei dos primeiros multifrações que tive, e tinha 4 apartamentos, vamos dizer, já não me lembro exatamente do caso, mas isto aconteceu várias vezes, eu tinha 4 apartamentos e quis testar 4 cozinhas diferentes, 4 tipos de ladrilho diferentes, tudo diferente para testar e perceber qual é que ficava melhor. A confusão logística que isso criou foi enorme, até porque nessa altura eu não estava a acompanhar as empreitadas minimamente de perto e, portanto, foi uma confusão gigantesca, inclusivamente fazendo-me perder muito dinheiro e fazendo-me perder muito dinheiro também, apesar de ter negociado um volume grande. Queria só aqui fazer um reparo. Há 2 tipos de volume. Quando eu me refiro a volume, existem, na verdade, 2 tipos. O primeiro tipo de volume é o volume de uma determinada peça em particular. Por exemplo, vocês compram piso flutuante ou ladrilho e é diferente pedir 100 metros quadrados ou 500 metros quadrados desse ladrilho. Portanto, dentro do próprio produto. Outro tipo de volume, se quisermos, é numa determinada fatura pedir vários tipos de ladrilho, vários tipos de piso flutuante, vários eletrodomésticos. Isso acaba por crescer a fatura em si e não uma determinada peça. Vejam com o vosso fornecedor de revestimentos, de material de acabamento,
efetivamente quais são as margens que podem ser concedidas para uma peça em particular ou na fatura pelo volume da fatura total. Vejam, afiram, mas existem estes dois tipos de volumes. E agora as desvantagens, e acabo por aqui ter a oportunidade de contar algumas histórias, esta que acabei de contar, onde o facto de ser tudo diferente acaba por criar um problema. E, portanto, o negociar em volume e serem fiéis à ideia de volume de num prédio é tudo igual, num conjunto de imóveis são todos iguais, são sempre as mesmas cozinhas, as mesmas casas de banho, as mesmas salas, é tudo igual. Isso acaba por retirar aqui uma questão logística importante. Portanto, andar sempre a mudar era de facto é uma desvantagem. E vocês, quando compram em volume, acabam por comprar quase sempre os mesmos artigos ou o mesmo artigo para muitos imóveis e com isso ganhar esta vantagem logística, em que de facto é tudo muito mais simples, é tudo muito mais claro, há 2 ou 3 tons, sabe-se para onde se quer ir e acabou. Não tem aqui mais desvantagem nenhuma. Isto é uma das coisas que eu aconselho as pessoas a fazerem, é efetivamente adquirirem em volume, seja ladrilho, seja piso flutuante, seja outro tipo de material de obra e tentarem ter um molde muito bom de uma cozinha que gostem, de uma casa de banho que gostem e aplicar sempre a mesma coisa. Vai-vos poupar imenso em logística e em obra uma coisa que é muito valiosa é o tempo, não só o tempo das pessoas que efetivamente estão a refazer o imóvel, como também as pessoas que estão a gerir essa obra. E, portanto, é uma das coisas que eu acho primordiais. Ok, segunda grande desvantagem, espaço de armazenamento. Inclusivamente, vão agora aqui passar alguns planos neste vídeo, em que mostram um armazém improvisado que nós tivemos que fazer no nosso fundo de investimento imobiliário de 2 ou 3 encomendas grandes que recebemos de determinados materiais. E, efetivamente, o espaço de armazenagem é crucial e é uma coisa que cria uma logística muito grande. Em primeiro lugar, é preciso o espaço, nem toda a gente o tem. Aliás, nestes clipes que já agora foi retirado do nosso curso de reabilitação de imóveis, efetivamente isso nem sequer é um armazém improvisado. E, de facto, é preciso um material, um espaço de armazenamento bastante grande para colocarem temporariamente os materiais até efetivamente eles serem utilizados. Uma técnica para fazer isso é comprar apenas para um imóvel e colocar o material daquela obra naquele próprio imóvel. Tipicamente em obra isso é muito mau, nenhum empreiteiro quer trabalhar com material de acabamentos desde o início, nem pouco mais ou menos, terão que sincronizar com o fornecedor dos materiais se quiserem fazer isso. Mas lá está, nós temos um hiato muito claro na obra, que é o tempo-dinheiro, e portanto, na verdade, se vocês tiverem que sincronizar para comprar em volume uma coisa e colocar na obra um determinado tipo de material, como por exemplo nós quando compramos 1000 metros quadrados de flutuante de uma vez, o que acontece é que se não tiverem um espaço de armazenamento, a verdade é que terão que sincronizar com o fornecedor e isso vai sempre envolver um custo logístico muito grande. Vocês vão ter que sincronizar, ou o gestor de obra vai ter que sincronizar com o fornecedor, com o empreiteiro, e isso às vezes é muito complicado de gerir em obra, até porque as coisas nunca são, da minha experiência, ou nunca é uma palavra forte, mas muitas vezes não são necessárias no tempo em que era suposto serem necessárias e, portanto, gera-se aí alguma logística. Mas, efetivamente, o espaço de armazenamento é uma das grandes vantagens, porque é necessário ter esse espaço de armazenamento fora de obra para depois poder, enfim, transitar os materiais do armazém, ou dos armazéns como nós temos, até aos imóveis. A terceira grande desvantagem surge também neste contexto, não é em si o espaço de armazenamento, mas é a localização e as acessibilidades do espaço de armazenamento. Houve um cliente de consultoria, até relativamente recente, este caso de consultoria, que me dizia, bom, eu fiz uma série de imóveis, tinha aqui uma escala interessante e decidi comprar um armazém, basicamente foi-me quase oferecido, eu fiquei com ele, para colocar todo tipo de materiais e jogar com volume. Portanto, estamos mesmo a falar desta questão. E aquilo que aconteceu é que o armazém era tão, perdoem-me a expressão, no meio do nada e com acessibilidades tão más, que efetivamente aquilo que aconteceu foi que esse investidor notava que estava a perder dinheiro em todo o transporte, em todo o tempo, porque nós, quando pagamos, naturalmente que, se vocês trabalharem num regime de empreitada externa, ou negociam esse empreiteiro ir levantar um material, ou então, se não for negociado, aquilo que o empreiteiro está à espera é que o material seja colocado à porta da obra. E, portanto, se vocês se apoderam do material e são vocês a fazer a entrega ou pagam ao empreiteiro para fazer a entrega, há aí outra questão, que não é só o pagamento da entrega, é que enquanto o empreiteiro está a deslocar-se,
Provavelmente numa carrinha vossa há a questão do combustível, do desgaste da carrinha e tudo mais, e há outra coisa que é o tempo. Portanto, no nosso caso, trabalhamos nos dois regimes, de empreitada externa e de empreitada própria, mas na empreitada própria aquilo que acontece muitas vezes é um funcionário nosso a ir buscar material, a ir levar à obra, e isso tem que ser tudo contabilizado. Portanto, a análise do cash flow e a análise, no fundo, financeira genérica da questão de negociar muita coisa em margem para às vezes ir buscar 5%, é um bocadinho difícil de fazer se não tiverem a logística toda em mente, não é? E muitas vezes não é só o espaço de armazenamento, é a localização dele, as acessibilidades a esse espaço. No fundo, o quão rápido vocês conseguem desmobilizar o material desse espaço de armazenamento até aos imóveis onde, enfim, estão a fazer obra. Última desvantagem tem a ver com a escala em tecnologia. Eu não aconselho de uma forma geral a compra de eletrodomésticos em escala, por vários motivos, que ainda agora expliquei no curso de reabilitação dos imóveis, mas a tecnologia efetivamente deprecia muito rápido e acho que ninguém deve fazer isso. E normalmente quando os investidores começam a agir em escala, compram também eletrodomésticos, é uma coisa que parece-me muito natural também nesse ramo. Isso acaba por ser uma desvantagem porque efetivamente vai depreciar a um ritmo muito alto e há uma série de problemas relacionados com o estoque de eletrodomésticos. Portanto, recomendaria todo o tipo de material. Enfim, haveria aqui também já agora mais desvantagens para falar, mas estas parecem-me core, absolutamente core. E, portanto, pensar na compra de todo o material em escala, exceto eletrodomésticos. Claro que, no fundo, sumariando, tem a grande vantagem logística de... primeiro, a grande vantagem é, naturalmente, espremer a margem, não é? Ter um custo mais reduzido. A segunda vantagem é a logística, porque é sempre igual. E depois temos as desvantagens, como o armazenamento, o espaço de armazenamento necessário. Já agora, dentro do espaço de armazenamento, neste recap, também explicar que muitas vezes o fornecedor não se importa de reter lá o material. Isso muitas vezes acaba por ser um presente envenenado, porque, regra geral, quando o material, acontece alguma coisa ao material, mesmo ele estando nas instalações do fornecedor, se partir, muitas vezes o fornecedor não repõe, ou então faz uma pressão muito grande para se retirar de lá o material. E, portanto, leva-nos à questão do espaço de armazenamento, a tipologia, a acessibilidade e no fundo, a localização desse espaço de armazenamento e, portanto, depois todas as questões relativas a eletrodomésticos e tudo mais. Acho que já dei aqui uma ideia bastante interessante daquilo que é de investir em escala e, efetivamente, conseguir aqui dar algumas dicas para vocês, enfim, investirem em imobiliário com escala. Espero que este vídeo vos tenha ajudado. Se quiserem saber mais sobre investimento imobiliário em geral e em escala, enviem-nos um e-mail para geral@europlus.pt para perceberem como é que vos podemos ajudar. Até ao próximo vídeo e para a semana. Fiquem bem. Bons negócios imobiliários.